Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana do nosso Aula em Casa. Eu sou a professora Manuela, de Matemática, e vamos ao tema da nossa aula de hoje. Conjunto dos números naturais, raiz quadrada. Então, vamos dar início à nossa aula. A radiciação ela é a operação inversa da potenciação. Vejam, para a gente calcular uma raiz, vamos primeiro calcular a potência. Temos aqui 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, que é igual a 25. Isso aqui é a base para a gente resolver uma raiz. Nesse caso aqui, a gente vai resolver raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5, ou 5 elevado a 2, é igual a 25. Por isso que eu falei que é uma operação inversa. Vejam outros exemplos. Temos aqui 15 elevado a 2 é igual a 15 vezes 15. 15 vezes 15 é 225. Isso significa que a raiz quadrada de 225 é o 15. Por quê? Porque 15 vezes 15 é igual a 225. Outro exemplo, 20 elevado a 2 é igual a 20 vezes 20, e 20 vezes 20 é 400. Então, a gente vai ter que a raiz quadrada de 400 é igual a 20. Mais um exemplo aqui para a gente. 30 elevado a 2 é 30 vezes 30, que é igual a 900. Portanto, a raiz quadrada de 900 é igual a 30. Mas por que eu estou falando tanto em raiz quadrada? A raiz ela tem vários índices. Raiz quadrada representada por esse símbolo. Aqui pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser qualquer valor que a gente queira. Aqui, por que não tem valor? Porque quando é raiz quadrada, a gente não precisa colocar o 2 aqui. Já fica subentendido que é o 2. E por que é raiz quadrada? E por que deu 30? Porque, como eu falei, é o inverso da potência. Olha só, aqui o expoente da potência não é 2, então o índice aqui da raiz também é 2. E o 2 a gente chama como raiz quadrada. O índice 2 a gente chama de raiz quadrada. É importante que a gente tenha em mente a raiz quadrada dos valores de 1 a 20. Aqui a gente tem os valores de 1 a 10 e os seus valores elevados ao quadrado. Por exemplo, 1 elevado ao quadrado, que é 1 vezes 1, é igual a 1. 2 elevado ao quadrado, ou elevado a 2, a gente pode ler elevado ao quadrado ou elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, é igual a 9. E assim por diante até o 10. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. E se a gente voltar para a raiz quadrada, o que a gente vai ter? A raiz quadrada deste número ao quadrado aqui vai voltar para o valor aqui da potência. Raiz quadrada de 1 é o 1, raiz quadrada de 4 é o 2, raiz quadrada de 9 é o 3, raiz quadrada de 16 é o 4, e assim por diante até aqui a raiz quadrada do 100, que é igual ao 10. E aqui a gente tem os valores de 11 a 20. 11 elevado ao quadrado. 11 vezes 11, 121. 12 ao quadrado. 12 vezes 12, 144. 13 ao quadrado. 13 vezes 13, 169. E assim por diante até aqui o 20. O 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é igual a 400.
E aqui na terceira linha, a gente volta para a raiz quadrada desses valores. Nós vamos ter raiz quadrada de 121, que é 11. Raiz quadrada de 144, que é 12. Raiz quadrada de 169, que é 13. E assim por diante até a raiz quadrada de 400, que é 20. Então, é importante a gente ter esses valores em mente. Por quê? Porque de vez em quando eles vão surgir aí em alguns problemas que a gente vai precisar resolver. Aqui tem os elementos da raiz. Como eu falei para vocês, a gente tem o índice, que quando ele é 2, ele não precisa estar, mas não tem problema se ele tiver. É igual elevado a 1, né? Lembra que eu falei que o 5 é o mesmo que 5 elevado a 1? Mas a gente pode escrever sem o 1, não é verdade? Então, na raiz quadrada acontece o mesmo. Eu sei que tem o 2 aqui, mas ele não precisa estar aqui porque já fica subentendido. Então, a gente chama ele de índice, esse valor que fica aqui bem no início da nossa raiz. Esse aqui é o radical. Esse valor todo aqui é o nosso radical. O radicando é o valor que está aqui dentro, representado aqui pela letra X, e o resultado é a raiz, que aqui está representado pela letra Z. Então, esses são os elementos de uma raiz. E o que acontece? A gente tem uma informação aqui. Caso o radicando seja um número relativamente grande, isso iria impossibilitar o nosso cálculo. Lembra que eu falei para vocês que é bom a gente mentalizar e gravar os valores da raiz quadrada de 1 a 10 pelo menos? Olha só, raiz quadrada de 36 é o 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. A raiz quadrada de 64 é igual a 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. Por isso que é bom a gente memorizar esses valores aqui das raízes quadradas dos números de 1 até 10 ou então de 1 até 20. Isso vai nos ajudar a resolver problemas maiores. Por exemplo, se eu for perguntar para vocês quanto é a raiz quadrada de 144, como é que eu vou fazer para calcular essa raiz? É muito grande. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode fazer a decomposição em fatores primos. Isso vai facilitar a gente resolver a raiz quadrada. Por exemplo, como eu falei, né? Se a gente tem lá que calcular a raiz quadrada de 144. Eu não sei de cabeça qual vai ser esse valor. Então, o que a gente faz? A gente pega o 144 e decompõe ele em fatores primos, que a gente vai poder representar esse 144 de uma maneira diferente. Então, decompondo, nós vamos ter 144 por 2, dá 72. Por 2, dá 36. Por 2, 18. Por 2, dá 9. Por 3, dá 3. E por 3, dá 1. Então, a gente vai ter o quê? Isso aqui, olha. O 144, ele vai poder ser representado pelo produto desses valores, ou seja, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Então, olha só, isso aqui é o mesmo que 144. Se você resolver toda essa multiplicação aqui, você vai chegar no 144. A gente só fez a operação inversa, que foi a decomposição. Então, a gente tem aqui, ó, raiz quadrada de 144. A gente não viu lá que é o 144 é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Então, ele está representado aqui, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 é 2 elevado a 4. E 3 vezes 3 é 3 elevado a 2. Então, a gente só fez substituir para facilitar o nosso cálculo. Ou seja,
144 é o mesmo que 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. E no que isso vai nos ajudar? A resolver, ó. 2 elevado a 4 eu também posso escrever como 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. E aí é que o nosso índice, que eu falei lá para vocês, vai ajudar, ó. Lembra que temos raiz quadrada, raiz de índice 2? É como se esse expoente anulasse aqui o índice e a gente consegue tirar esse número. Olha só, anulando esse 2 com o índice, o que sobra? Sobra o 2. A gente anula esse também, vai sobrar o 2, a gente anula esse também e vai sobrar o 2. Ou, de outra forma, 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4. E 3 ao quadrado é 9. Se a gente for tirar a raiz quadrada de cada um deles, ó, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 4, 2. E raiz quadrada de 9, 3. Então, tem essa outra maneira aí da gente resolver. E o que sobra? 2 vezes 2 vezes 3, que é 12. Ou seja, a raiz de 144 é igual a 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 é igual a 144. Poderia ter feito de forma direta, já que não é um número tão grande? Poderia, mas para o caso de você não lembrar que a raiz quadrada de 144 é 12, você pode decompor dessa maneira. Ó, aqui a gente tem um valor um pouco maior, 225. Se a gente for decompor o 225, a gente vai ter que ele pode ser escrito como 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. E daí, sai daqui da raiz o 3 e também sai o 5. Então, fica 3 vezes 5, que é 15. O que isso significa? Que a raiz quadrada de 225 é 15. Por quê? 15 vezes 15 é 225. No outro exemplo aqui já temos um número maior ainda. Raiz quadrada de 576. Se a gente decompor, nós vamos ter 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 2. Tirando toda essa raiz daí, desses valores, vai sobrar 2 elevado a 3 vezes 3. 2 elevado a 3 é 8, 8 vezes 3, 24. Então, isso significa que a raiz quadrada de 576 é 24. Por quê? Porque 24 vezes 24 é igual a 576. No nosso outro exemplo, temos um número maior ainda, 1024. Se você for decompor o 1024, ele vai se tornar em 2 elevado a 10. E quando a gente tira esse 2 elevado a 10 da raiz, ele vem como 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5 é igual a 32. Isso significa que a raiz quadrada de 1024 é 32. Por quê? Porque 32 vezes 32 é igual a 1024. E por fim, a gente tem esse outro exemplo aqui, 1764. Quando a gente vai decompor esse valor, olha o que a gente obtém. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Aí fica bem fácil, né? O que sai da raiz? Sai o 2, sai o 3 e sai o 7. Então, fica 2 vezes 3, que é 6, e 6 vezes 7, 42. Então, a raiz quadrada de 1764 é 42, porque 42 vezes 42 é igual a 1764. Então, vejam aí que a gente tem várias formas de manipular os valores para chegar de forma mais fácil no cálculo de uma raiz quadrada. E para a gente exercitar, agora vamos para a nossa dinâmica local interativa. Questão 1. Resolva de acordo com o modelo. Nós temos aí 1 elevado a 2 é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. Portanto, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Aí vocês vão fazer o mesmo para o 2 elevado a 2, para o 3 elevado a 3, para o 4
elevado a 2, para o 5 elevado a 2, assim por diante até o 8 elevado a 2. Agora vamos ver a nossa segunda questão. Calcule a raiz quadrada dos números a seguir utilizando o método da fatoração. Então, vocês vão fatorar aí números primos, decompõe números primos, o item A, que é o 324, o item B, 625 e o item C, 1296. Resolvam da melhor forma que vocês encontrarem. Qualquer dúvida, chamem a gente no chat, vou deixar um tempo para vocês e daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta agora para o momento da nossa correção. Estou gostando de ver aí a participação de todos no chat e vamos ver agora quem que acertou as nossas questões da DLI. Na primeira questão, bem simples, né? 2 elevado a 2 é o quê? 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, portanto, a raiz quadrada de 4 é 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9, portanto, a raiz quadrada de 9 é 3. Bem simples aí para a gente memorizar esses valores, não é? 4 elevado a 2, 4 vezes 4, que é igual a 16, portanto, a raiz quadrada de 16 é 4. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que é igual a 25, portanto, raiz quadrada de 25 é o 5. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que é igual a 36, e a raiz quadrada de 36 é o 6. 7 elevado a 2, 7 vezes 7, que é igual a 49. Portanto, a raiz quadrada de 49 é o 7. E por fim, 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que é igual a 64. Portanto, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Agora vamos ver a nossa segunda questão. Calcule a raiz quadrada dos números a seguir utilizando o método da fatoração. Temos aí que calcular a raiz quadrada de 324, de 625 e de 1296. Então, vamos ao nosso gabarito. Do item A, 18, item B, 25 e item C, 36. Mas agora a gente vai ver como que a gente chegou aí nesses resultados. A gente precisa fatorar aí o 324. Quando a gente fatora, ou seja, quando a gente decompõe o 324 em números primos, ele se transforma em 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4. E o que que a gente vai fazer agora? Tirar aqui da raiz, ó. 2 elevado a 2, tirando da raiz, sobra o 2. E 3 elevado a 4, tirando ele da raiz, sobra o 3 elevado a 2, que é o 9, não é? 3 elevado a 2 é 9, e 9 vezes 2, 18. Portanto, raiz quadrada de 324 é igual a 18. Por quê? Porque 18 vezes 18 é igual a 324. Item B, raiz quadrada de 625. Fatorando o 625, a gente chega em 5 elevado a 4, ou 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Que retirando da raiz, nós vamos ter 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, que é igual a 25. Significa que a raiz quadrada de 625 é 25. Por quê? Porque 25 vezes 25 é igual a 625. E por fim, no item C, quando a gente decompõe 1296 em fatores primos, no que isso se transforma? 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Então, a gente vai tirar esses valores da raiz, ó. 2 elevado a 4 vai sair 2 elevado a 2, e de 3 elevado a 4 vai sair 3 elevado a 2. Então, resolvendo, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4, e 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. E sobra para a gente 4 vezes 9, que é igual a 36. Então, nós temos que a raiz quadrada de 1296 é igual a 36. Por quê? Porque 36 vezes 36 é igual a 1296. Então, vejam aí que nós praticamos bastante a raiz quadrada. Ela é super importante para vários problemas que surgirão no decorrer das nossas aulas. Elas vão ser bastante úteis, assim como a potenciação
Parabéns a todos os que acertaram, espero que tenham entendido, que tenham compreendido e a gente se vê na próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.